Pra que Rebel Moon 3? O que o Zack Snyder está fazendo? Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Produzindo, seja bem-vindo ao nosso segundo, na verdade, Cena News, onde nós comentamos algumas notícias, trazemos algumas novidades para vocês do mundo do cinema e também do audiovisual. Então, daqui a pouco eu vou trazer algumas coisas que são um pouco mais à parte do cinema, mas que também tem a ver com o audiovisual. Aí vocês gostam de câmeras e produções mais independentes. E se tu assistiu o Rebel Moon 1 e 2, então temos muito para conversar. Então, velho, ano passado, em 2023, foi lançado Rebel Moon 1 com uma grande expectativa que seria o espetáculo, um filme, um novo Star Wars na visão do Zack Snyder, com um novo universo cheio de coisas no espaço, com ETs, com, sabe, toda aquela visão que ia nos pegar, que a gente ia assistir, ia querer usar camiseta escrito aqui Zack Snyder, escrito Rebel Moon, olha só, novos personagens, a nova história, com toda aquela profundidade, loucura, a gente ia amar, só que não foi bem assim. E um ano depois, né, agora em 2024, foi lançado o Rebel Moon 2, que trouxe uma continuação daquela história, da premissa que a gente ficou esperando, assim, Rebel Moon 1, como é que foi? Foi, assim, foi legal, mas assim, vamos ver o que ele vai trazer mais, vamos ver se ele consegue nos convencer, porque não foi tudo aquilo. Só que antes da gente seguir, eu quero trazer a notícia, né, a informação específica que diz assim, sobre o Rebel Moon 2. Após derrotar as forças do Almirante Noble, Korra ouve o General Titus que sua amada princesa Issa pode não estar morta e jura procurá-la por toda a galáxia a fim de derrubar de uma vez o Império. Então essa é uma, digamos que uma premissa de continuação. O filme 2 terminou com uma grande brecha para continuar e esse é justamente o plano do Zack Snyder. Ele tem muita história, ele não gosta de fazer um filme curto, ele quer fazer um negócio longo, com tudo que tem direito, inclusive com todos os slow motions possíveis que ele quiser, independente do porquê, do motivo, ele simplesmente vai lá e vai colocar tu fazendo câmera lenta, levantando a cama, por exemplo, assim, porque ele gosta. Pois então, qual a ideia dele? A ideia dele são fazer 6 filmes de Rebel Moon. Ele tem história para 6 filmes, só que são literalmente 6 filmes? Não. São 6 filmes com parte 1 e parte 2. Ou seja, o que a gente assistiu agora foi um filme só. Uma história, uma parte, digamos que um capítulo do filme onde trouxe um início ali da Korra, da história toda, do universo, que foi dividido em parte 2. Portanto, 6 filmes divididos em parte 1 e 2, nós temos 12 filmes, a maior franquia já criada por Zack Snyder, e até onde eu sei não tem nenhum outro filme que tenha chegado a esse número, né? O Velozes e Furiosos está chegando aí na bordinha, mas se Deus quiser ele vai parar no 11 agora, né? Para terminar de uma vez essa loucura. Dentre outros filmes que chegaram longe foi Harry Potter, mas que também, assim, existia uma sequência esperada, né, dos livros, e nesse caso ele está criando um universo gigantesco. E assim, a gente observa duas coisas. Primeiro, não está muito bom esse início dele, pelo menos não de acordo com as expectativas que nos foram geradas. Portanto, a gente pensa, para que Rebel Moon 3? Para que ter uma continuação? Porém, existe também a ideia de que ele não gosta de contar as coisas de uma vez só. Ele tem muita história para contar e ele não está sabendo colocar muitas pistas, muitos pontos de interesse nos primeiros vídeos, nos primeiros filmes, para que nós queiramos assistir os outros filmes, pelo menos eu, né? Digamos que comparado a outros filmes tão bem construídos, faltou alguma coisa nessa construção do Zack Snyder para que nós queiramos assistir os outros 10 filmes, né? Já que são 12, já foram 2, porque é um universo muito grande. Provavelmente ele vai mostrar muitas coisas que a gente vai gostar depois. Só que ele não nos conquistou no início. Porque, como eu falei, né, os 2 filmes já estão aqui no canal, eu já assisti e trouxe um comentário, e aí eu explico um pouco melhor da minha visão de vários detalhes do porquê sim, do porquê não. E assim, ele não conseguiu construir a coisa muito bem. Ele conseguiu nos apresentar, ele nos apresenta muito bem algo, porque essa é a principal função dele, né? Ele é um diretor de fotografia, ele consegue enxergar o filme acontecendo e mostrar isso pra gente. Mas ele não necessariamente consegue construir. Então eu acho que em termos de roteiro está um pouco fraco essa narrativa. Digamos que ele está construindo passo a passo como se tudo fosse um filme só. Eu não sei se eu consigo fazer entender, como se os 12 filmes fossem um só, e vamos ter a paciência de entender que talvez o clímax seja lá no 8º filme, e que no início tem várias coisas acontecendo. Por exemplo, ele começou já com a guerra.
Só que a gente não entendia nada. A guerra, o momento de guerrear, de juntar os caras e todo mundo, eu acho que seria mais pra frente, mais no clímax ou perto do clímax. Ficou muita coisa faltando, tem muitos personagens que ele simplesmente foi jogando, tu vê esse planeta, tu esse daqui, não sei o que, vamos todo mundo lutar junto, e eles aceitam de boa, assim, tipo, tá, vamos lá, eu te ajudo, não tem problema, não tenho o que fazer da minha vida. E não tem muita introdução, não abre os personagens, assim como a Marvel fez muito bem com o filme solo de cada herói. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir pra te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Aqui não tem, a gente não conhece cada herói. E ok, eu espero muito conhecer melhor cada herói depois. Só que ele traz alguns heróis e já vai eliminando alguns deles no caminho e trazendo novos. Porque no primeiro filme já começou assim, juntou um pessoal lá, um bando. Desse bando, acho que foi uns 2 que já foi pra banha, já não tem mais. Então não tem como saber a história deles. E aí no filme 2 ele usou os que tinha e quando terminou já eliminou mais alguns 2 e surgiram mais outros juntos. Então ele está acrescentando gente, tirando, mantendo simplesmente a Cora e alguns personagens principais para que o filme vá andar. E assim, eu sei, não é um filme de personagem. Tem muitos personagens pra gente abrir essa história toda. É um filme de história. A história é mais importante que o personagem. Porém, ele tem muitos filmes para fazer isso. Então não tem por que ele deixar os personagens assim, no vácuo e aos poucos explicando a história da Cora, que no primeiro momento assim não engaja, a gente não se identifica tão bem com a história dela. Porque, não sei, parece meio vago, parece meio igual a tudo, não tem uma coisa nova que a gente esperava. Essa é a grande expectativa, a gente esperava que fosse o grande filme que nos conquistasse da mesma forma que o Star Wars. Embora eu não seja muito fã, eu tenho que reassistir eles para eu ver se eu gosto ou não, né? Faz muito tempo, era criança quando lançou isso tudo. Mesmo assim, não deixou esse impacto na gente. Como eu falei em outros vídeos também, se esse filme fosse lançado há 15 anos atrás, seria muito mais fácil da gente se cativar aquela história e a proposta dele, mas não foi. Ou seja, a nossa régua está muito alta hoje em dia para o tipo de conteúdo que a gente vai consumir em filmes e séries. A gente quer ser surpreendido, a gente quer que realmente impacte a nossa vida, que a gente termine o capítulo ou o filme fazendo assim, uau, e não, já esperava, né? Precisa de mais. E aí por isso fica aqueles dois lados, assim, bom, quero assistir os outros porque pode ser que melhore, ele tem muita coisa ainda para nos apresentar, mas também, assim, o que nos apresentou agora foi tudo meio embolado, não foi tão bem apresentado, foi jogado ali pra gente de uma forma, assim, nada inteligente, foi tipo assim, eu preciso contar um pouco da história dos personagens, o que eu vou fazer? Vou colocar eles ao redor numa mesa e aí cada um vai contando a sua história ali e é isso aí, já fiz a minha parte de explicar um pouquinho do passado e da motivação deles e deu. Só que, poxa, alguém que tá lá no cinema, no top dos tops, com dinheiro para fazer tudo, podia fazer as coisas um pouquinho mais inteligentes, né? Nos apresentar a história de uma forma que não simplesmente nos explicasse por explicar, mas a gente acabasse descobrindo e nos identificando, amando aquele personagem. Porque são personagens que a gente não ama, assim, se ele morre, meio que, que pena, foi tarde, mas não é aquela coisa que a gente fica, a gente gosta do personagem, inventou um bonequinho, uma figure action, eu quero comprar daquilo ali, uma camiseta com aquele personagem, eu quero usar porque aquele personagem significa muito, eu me identifico muito com ele, não criou tudo isso. Faltou nisso. E se for falar do Almirante, menos ainda, né? Eu já comentei em outros vídeos ali que pra mim ele é a cara do Lloyd, do Debi Lloyd, né? É o Jim Carrey. Então ele perde toda a imponência dele por se parecer com um personagem cômico. Então, ai meu Deus do céu, assim, digamos que se não existisse o Lloyd, ele funcionaria, mas existe, então ele não pode ser assim, não dá problema, não dá certo. É assim, Korra, eu sei que não é um nome muito usado, mas ele já é usado numa outra situação, que é nos desenhos do Avatar, né, a sequência do Avatar, se não me engano é a filha dele, né, a lenda de Korra. E assim, pra quem já assistiu, pra quem está um pouquinho mais ligado no mundo geek e outras coisas, a referência de Korra que vem é daquele desenho. Então se ele quisesse fazer algo inovador, ele não podia ter criado personagens que lembrassem outros como a Korra e o Almirante. E assim quebra um pouco do universo novo que ele tinha nos proposto a apresentar. E assim, vou assistir os outros? Vou.
mas provavelmente muita gente assim, mais exigente vai dizer assim, não tô muito afim, eu já sei que vai ser mais ou menos, vai ser legalzinho, talvez eu assista assim só com uns amigos, mas eu por mim mesmo não tenho muita vontade, vai lançar agora o Rebel Moon 3, olha só, um dia eu assisto, não tem pressa porque ele não nos pegou. Então eu já falei bastante nesse vídeo, teria mais outras coisinhas para comentar, vai ter mais com certeza, e assim, os atores gostaram muito de trabalhar com o Zack Snyder, então eu não duvido que como um profissional da área ele consiga trabalhar com pessoas de uma forma muito eficiente, então é muito justificável que os atores todos e a equipe toda queira trabalhar com novos filmes. É um filme assim que é legal e eles estão empolgados para fazer novos filmes, mas que em resultados finais falha um pouco com a gente. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber agora aqui embaixo nos teus comentários qual a tua opinião sobre Rebel Moon 1, Rebel Moon 2 e principalmente as continuações. Tu quer que tenha o 3, o 4, o 5, o 6, o 12? Tu quer que tenha todos esses filmes? Comenta aí que eu quero saber. E se tem alguma outra notícia aí que está correndo neste mundo do cinema, por favor comenta aqui embaixo também que eu quero poder dar uma analisada e fazer outro vídeo de Cena News para vocês. Então isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tenha inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Produção.